Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o valor numérico de expressões algébricas. O valor numérico de uma expressão algébrica é quando substituímos as variáveis. Quem são as variáveis mesmo? São as letras. Quando nós substituímos essas variáveis por números e efetuamos os cálculos, nós obtemos o valor numérico dessa expressão. Então, como é que eu chego no valor numérico? Substituindo as letras por números. Por exemplo, na expressão a ao quadrado mais b vezes c, se tivermos o a valendo 20, o b valendo 16 e o c valendo 12, calculamos o valor numérico dessa expressão da seguinte maneira. Primeiro, coloco a minha expressão algébrica. Aqui ela está com as variáveis, com as letras, mas nós vamos substituir. O a vale 20, então eu não vou escrever mais a, eu vou escrever 20 ao quadrado mais o b é 16, então eu não vou escrever mais b, eu vou escrever 16. E o c vale 12, então no lugar de c eu coloco 12. Então vai ficar 1612? Não, quando eu tenho duas letras grudadinhas, significa que nós temos uma multiplicação, ou seja, fica 16 vezes 12, certo? Aqui, quando tem duas letras, eles tiram essa símbolo de multiplicação, mas quando tem dois números, precisa colocar. Por quê? Porque senão fica junto, fica um número só, né? Então, aqui é b vezes c, 16 vezes 12. Como é que fica? Primeiro, as potências. Aqui, ó. 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que é 400. Mais, copia a multiplicação para resolver depois. Poderia ter respondido junto agora a multiplicação? Até poderia, porque ela não depende da potência, mas vamos fazer passo a passo. Primeiro a potência, agora a multiplicação, 16 vezes 12, que é 192. E aí somamos 400 mais 192, 592. Então, qual é o valor numérico dessa expressão quando a é igual a 20, b é igual a 16 e c é igual a 12. O valor numérico dessa expressão é 592 para esses valores dados. Nós apenas substituímos as letras, que são as variáveis, pelos números. Então o valor numérico é só substituir? Sim, vamos ver em uma situação real. Aplicativos de transporte privado surgiram como uma alternativa de meio de transporte urbano. Veja abaixo informações sobre os valores cobrados nas viagens de um desses aplicativos, né? Que o mais comum é o Uber, né? Que a gente tem. Então, aqui, ó, valor inicial fixo, R$3. O que é esse valor fixo? Só de você ter chamado o Uber já tem esse preço fixo de R$3. Valor por quilômetro, R$1. E mais o valor por minuto, e mais 20 centavos por minuto. Então, se você demorou 5 minutos, vai dar R$1 só por esse valor de minuto, né? Então, nós temos um preço fixo, um preço que vai depender da quilometragem, né? Da distância, e um preço que vai depender do tempo, certo? Como é que fica isso através de uma expressão algébrica para calcular qualquer valor de qualquer quilometragem ou tempo que uma pessoa gaste num transporte desse? Observe como podemos representar o preço de uma viagem usando esse aplicativo por meio de uma expressão algébrica. Nós temos 3, que é o preço fixo, mais 1 vezes a distância, né, quantidade de quilômetros. Por que 1? Porque era R$1 o preço por quilômetro, não é? O valor do quilômetro. Mais 0,2, por que 0,2? Porque é 20 centavos. 20 centavos é o valor do minuto, 0,2. 0,2 vezes quem? Vezes o tempo, que é a quantidade de minutos. Então, a nossa expressão fica desse jeito? Fica. 3, que é o fixo, mais 1 vezes a distância, mais 0,2 vezes o tempo. Observe que, nesse caso, as variáveis são d, de distância, e t, de tempo.
Quando a gente multiplica número e letra, multiplicações com letra, o símbolo de multiplicação sai. Então, fica assim, ó. 3 mais 1 vezes D, não é D? Então, fica só D. 0,2 vezes T fica 0,2T, tá? Ó, como 1 é um elemento neutro, temos que 1 vezes D é só D. Então, aqui deixou da forma mais simples, né? Uma multiplicação de dois fatores, em que pelo menos um deles é letra, pode ser indicada sem o símbolo da multiplicação. Considere, então, uma viagem realizada por esse aplicativo, em que a distância foi de 8 quilômetros e o tempo de 14 minutos. Então, o que nós vamos fazer para descobrir o tempo? Nós vamos substituir onde tem D pela distância, que foi 8, e onde tem T pelo tempo, que foi 14 minutos. Então, vamos lá. E aí, quando nós fizermos essa substituição, substituir não é achar o valor numérico? Pronto, quando a gente está substituindo, encontrando esse preço, a gente está achando o valor numérico da expressão. Vamos aqui, então, substituir. 3 é fixo, copia, mais D. O D vale 8 quilômetros. 8, então, onde tem D, eu vou trocar por 8. Mais 0,2T. Quem é o T? É o tempo, que o tempo dessa viagem foi 14 minutos. Aqui onde tem T, então, eu vou trocar por 14. E é uma multiplicação, lembra? Agora é só fazer a conta. Nas expressões, virou uma expressão numérica. Precisamos fazer primeiro as potências e raízes, aqui não tem. Então, depois são as multiplicações e divisões. Temos aqui uma multiplicação, né? Então, vamos copiar o 3, copiar o 8 e resolver essa multiplicação. 0,2 vezes 14. 14 vezes 0,2. Na multiplicação, não precisa ficar vírgula embaixo de vírgula, tá? Eu coloquei aqui, mas não precisa. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. O zero nem precisa multiplicar. Como é que eu faço aqui? Conto as casas decimais. Quantas casas decimais, depois da vírgula, tem nesse número? Nenhuma. E aqui? Só uma, né? E na resposta, vai somar 0 mais 1, 1. Então, na resposta, vai ter que ter uma casinha decimal. Aqui, ó. 1, 2,8. Então, aqui, essa multiplicação vai dar 2,8. E agora? Agora somamos, né? 3 mais 8, 11. 11 mais 2,8, 13,8. Já vou fazer tudo junto. Quem preferir fazer de duas em duas, não tem problema. Pode fazer que vai chegar no mesmo resultado. Então, o que é 13,8? É o valor numérico daquela expressão. O que falava aquela expressão? O preço do transporte. Então, aqui o rapaz pagaria por essa corrida de 8 quilômetros, que durou 14 minutos, R$ 13,80, certo? Resumindo, então, quando falar sobre valor numérico de uma expressão algébrica, o que nós vamos fazer? Nós vamos apenas substituir as variáveis por números, tá bom?